Você ainda falando sobre o direito do trabalho, né? Como segundo o Maurina Mascaro Nascimento, né? É o ramo da ciência do direito que tem por objetivo as normas, as instituições jurídicas, os princípios que disciplinam as relações do trabalho, subordinados, que tem o seu sujeito, a legislação destinada à proteção desse trabalho e a sua estrutura e atividade. A série de 5 artigos, em 2004, página 50. O direito do trabalho é o conjunto de princípios, regras e instituições antes à relação do trabalho em situações análogas, visando assegurar as melhores condições de trabalho sociais do trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são destinadas. Explica ainda que a finalidade do direito do trabalho é assegurar melhores condições de trabalho, porém, né, não só essa situação, mas também condições sociais do trabalhador. Assim, o direito do trabalho tem por finalidade melhorar as condições de trabalho dos direitos obreiros e também das suas situações sociais, assegurando que o trabalhador possa prestar seus serviços no ambiente salubre, podendo, por meio do seu salário, ter uma vida digna, para que possa desempenhar o seu papel na sociedade. O direito do trabalho pretende corrigir as deficiências encontradas no âmbito da empresa, ou seja, da entidade, que não só no que diz respeito às condições de trabalho, mas também para assegurar uma remuneração condigna a fim de que o operário possa suprir necessidades de sua família dentro da sociedade. Na mesma linha de raciocínio, Mozart e Victor Rustano, 2019, esclarece que o direito do trabalho é um conjunto de princípios e normas tutelares que disciplinam as relações entre empresários e trabalhadores, ou entre as entidades sindicais que os representam, assim como os fatos jurídicos resultantes do trabalho. Todos esses conceitos importantes ressaltam que ponto de vista do mesmo objeto, de uma cena, né, de uma obra, né, com os trabalhadores. Vamos falar, né, as fontes do direito do trabalho. São várias as fontes da origem do direito do trabalho. Temos aqui na convenções internacionais, que de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, criada pela Conferência de Paris em 1919, pouco após a Primeira Guerra Mundial, e hoje uma agência especializada das Nações Unidas, tem como objetivo principal a tutela do emprego digno, conforme promover a justiça social. As decisões após a aprovação dos membros são implementadas por meio de recomendações, e sendo esta última forma o que mais interessa. Porém, não basta aprová-los em âmbito internacional. É necessário que sejam ratificados pelos países signatários, ou seja, os países fazem parte. Né? No Brasil é necessário reconhecê-la como norma aplicável dentro do país, o que se chama de internalização, ou seja, pegar as leis e pôr aí, né, dentro da Constituição, da Carta Magna do Brasil, como já ocorreu em 1988, e das demais constituintes brasileiras anteriores. Cabe ao Congresso Nacional referendar tratados internacionais assinados pelo Presidente da República. Isso compõe o caminho da internalização, desde o qual a ratificação e promulgação pelo Presidente da República finaliza o processo. Do Brasil tem a CLT, né, e institutos aí, as normas públicas estatutárias. Ao final, a ratificação é objeto de decreto, que possui hierarquia e a lei ordinária federal. Após a publicação do decreto, a convenção passa a ter vigência no ordenamento jurídico brasileiro. A ratificação fixa a responsabilidade internacional do Brasil junto à OIT, Organização Internacional do Trabalho, OTI. Falamos da Constituição Federal, que é a norma jurídica mais importante que temos no nosso país. A última foi promulgada em 1989
88, que prevê o artigo 7ª série de direitos trabalhistas, que são a base, né, fundamental para as demais leis. Devemos lembrar que nenhuma lei decreta normas jurídicas pode contrariar o que está na Constituição Federal, sob a pena de ser declarada inconstitucional e inválida. Toda norma baseada aí, ou lei, deve ser baseada na Carta Magna da nação. A lei, né, a gente já falou que já tem o CLT, que é a Conciliação das Lutas do Trabalho, trabalhista. Também podemos citar outras leis, como a Lei de 5.859 de 72, que trata do direito doméstico. Lei 8.036 de 90, que trata do Fundo de Garantia. E demais outras leis, né? Lei 4.408 de 85, que vai sobre o transporte. A Lei 605 de 49, que fala sobre o repouso remunerado, né, no final de semana, ou outro dia, dependendo do acordo firmado entre o trabalhador e o empregador, né, e cria o Programa Nacional de Estímulo do Emprego. E a lei, né, 710.748 de 2003, que o Programa Nacional do Primeiro Emprego, ANJOL, dentre outras várias outras, já que todas estão de acordo com a Constituição brasileira. Tem uma forma do Congresso, onde são apresentadas, discutidas, criadas as leis que regem o país. Tem os decretos, também pode ser sancionado, né? São normas regulamentares das leis, são expedidas pelo chefe do Poder Executivo, no caso, o Presidente da República, né? Lembrando que esses decretos têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Podemos citar como exemplo o decreto número 95.247 de 87, que regulamenta a lei institucional do transporte, né, até que fosse votado no Congresso. O decreto 57.155 de 65, regulamenta a lei da 13ª, né, da gratificação de Natal. E outras normas de poder executivo, né, portarias, como tem, por exemplo, aqui a Diretiva de 2009, que define o processo administrativo para a suspensão de certificação e aprovação de equipamentos, né, EPIs, né, e de outras providências. Resolução também, né, de 653, por exemplo, 2009, dispõe sobre o reajuste do valor do benefício do seguro-desemprego. Então, normas, né, decretos aí que vão ser lançados aí ao longo da história do Brasil. Contrato de trabalho, firmado entre o empregador e o empregado, que consta de diversas obrigações e responsabilidades de ambas as partes. Por essa razão, pode ser considerado como uma fonte de norma trabalhista, ou seja, um acordo entre duas partes, desde que esteja todo baseado aí na Constituinte de 88 e as leis, demais leis ordinárias do trabalho. Por exemplo, de acordo com a Constituição Federal, o funcionário máximo trabalhador é limitado em casos normais, 8 horas diárias, 44 semanais, porém, em empresas existem 7 horas diárias, 35 horas semanais, ou seja, é uma situação que tem que ser acordada das partes entre o empregador e o trabalhador. A gente pode falar depois sobre a Convenção do Trabalho e as demais outras normas. Valeu?